Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo. Jesus Cristo. Não existe maior exemplo do que esse. Aqui quem nos fala é o servo Jarbas. Apenas servo sou. Tá bom? Um simples servo sou. Não existe um cântico, né? Que diz, um simples, apenas servo sou. É isso aí, o que eu quero ser. Embora nós sejamos também amigos e filhos de Deus, aqueles que creem na sua palavra e que convive e vive com seu Filho Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, chegamos ao final da nossa série hoje, Equívocos sobre o Inferno, tá bom? Agradeço a você que acompanhou desde a primeira aula até aqui e agradeço a você que pela primeira vez está clicando nesse vídeo aí no YouTube, na plataforma, e que com certeza começará assistindo o primeiro após assistir esse. Que Deus abençoe você e sua família. Olha, sem charlatanismo, ok? É isso aí, aqui ó, sem charlatanismo, tá bom? Deus abençoe, vamos à aula. Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, diz o texto sagrado: os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, o texto sagrado diz: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Graça e paz, meus amigos. Olha, chegamos ao final, né? Nossa série. E que Deus abençoe você rica e abundantemente sua vida, multiplique cada vez mais bênçãos, mas que essa mensagem esclareça a você que Deus, Ele criou o inferno exatamente com o fim de nos alertar e punir aqueles que são desobedientes à sua soberana vontade. Ok assim? Bom, para a gente dar início hoje à nossa aula, convido você a prestar atenção que eu vou trazer um pequeno resumo do que nós já falamos nas 5 últimas aulas. Mas isso não quer dizer que você, meu caro jovem, isso não quer dizer que você, meu caro jovem, que está aqui, vai pegar esse resumo e dizer assim, não estou acusando ninguém, claro, pelo amor de Deus, estou dizendo assim, ou qualquer outra pessoa, né, que seja, eu assisti, ele falou isso, não, isso não é legal. Vou dizer para você o que é bom, assista cada vídeo, seja ele o tempo que for, cada vídeo que você achar interessante, assistam até com detalhes até o fim. Tá? Porque hoje em dia nós estamos muito, como é que eu posso dizer um termo adequado, Azaf? Meu cameraman, que Deus abençoe a vida dele, né? Como é que a gente pode dizer aqui um termo? Instantâneos demais, rápidos demais, estamos muito miojo demais, nesse miojo, né? Muito rápidos.
As pessoas querem assistir, né? A Azaf sabe mais do que eu aí, e os jovens e as demais pessoas que estão mais ligadas aí nos vídeos, né? Nas redes sociais, sabem que as pessoas estão querendo as coisas muito instantâneas e rápidas demais. Entendo, mas às vezes é necessário a gente assistir até o final. E com isso, né? Com essa rapidez, as pessoas estão perdendo muito conteúdo e achando que já sabem tudo, sendo que não assistiu tudo, né? Isso gera problemas. Antes da gente iniciar aqui com o resumo, eu não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que me apoiam. Minha família, entendeu? Minha família me apoia, e que Deus abençoe minha família. Mas aos amigos, tenho amigos, Azaf, que me apoiam demais, entendeu? Que incentivam. Por exemplo, Esdras, meu amigo Esdras em Campina Grande, meu amigo e meu irmão de fé, viu? Esse daí, o Esdras, não sei se ele vai assistir o vídeo, se ele assistir, ele vai ver eu falando dele, ele sabe quem é. Meu amigo Esdras, que me conduziu pelo Espírito de Deus a Cristo. Tá? Igual aquela fase, sabe? Quando a pessoa é novo na fé, o Esdras, como diz a nossa linguagem evangélica, meu pai na fé, de certa forma, né? Agradecer a amigos queridos também, que tenho lá, não só em Campina Grande, mas vou chegar em outro lugar. Mas eu vou falar aqui em Campina Grande, que são um bocado também, são muitos. Vou agradecer aqui ao meu querido amigo Vando, conserta relógios ali, né, no centro de Campina Grande. Ao Sargento Walter, né, que está lá também. Ao Heraldo, que a gente chama carinhosamente de Bispo Heraldo, né, são amigos. Ao Drake Mototáxi, que está ali perto do Vando, meu amigo Drake, que também assiste e acompanha esse pequeno canal, que é para a glória de Deus. Deixa-me ver, Azaf, se eu me lembro mais alguém. Acho que deve ter. Major Luna. Olha, Major Luna de onde? Do 10º Batalhão de Polícia Militar de Campina Grande. Nosso amigo, né, Azaf? Major Luna. Deus abençoe sua vida, meu querido Major. Opa! Arilson. Sargento Arilson, do mesmo batalhão do meu querido Major, se não me falha a memória. Cleodo, do mesmo batalhão. Meu querido amigo Mangueira. Você lembra do Mangueira, meu querido Azaf? Mangueira e a esposa dele, irmã Ivonete, né? Um abraço, Mangueira, ali do 2º Batalhão de Campina Grande, da Paraíba, Polícia Militar, meu amigo Mangueira. Sua esposinha, que eles me recebem muito bem, graças a Deus, a irmã Ivonete. Família do Vando, sua família também me recebe muito bem, entendeu? A igreja, irmãos queridos ali, Igreja Batista da Liberdade, né? São tantas pessoas que a gente tem que lembrar, mas são amigos, pessoas amigas, tá bom? Que sempre estiveram nas horas complicadas e boas também, por que não? Olha, aqui no Ceará, onde eu resido, certo? Quero mandar aqui o meu abraço especial, não sei se ele vai assistir, mas se ele um dia assistir, chegará nele. Carlinho e Ana, casal, são meus amigos. Pastor Gadelho em Brejo Santo, meu amigo. Pastor Marcos Aurélio, da Igreja Presbiteriana, também meu amigo. Tá? E demais. E o Ronaldo, né? Ronaldo, meu amigo, colega de seminário, entendeu? E demais pessoas aqui do Ceará, que são amigas. Quero mandar um abraço aqui para minha ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção cearense, pessoa do Zeno e demais, né? Enfim, e todos aqueles que com carinho, Quixadá, né? Araripe, entre outros lugares, né, Zaf, que nós passamos, pessoas do coração carinhosas, entendeu? O Álvaro ali da Igreja Batista, Água Viva, aqui em Juazeiro do Norte, um abraço, que eu sei que quando quer, quando ele tem um tempo, ele assiste.
as irmãs que estão ali que eu batizei, certo? Que estão naquela igreja. E demais amigos aqui da igreja, daqui da região de Juazeiro do Norte, que nos conhecem, tem um carinho especial. E muitas vezes não manifesta, mas que a gente ouve falar por boca de amigos e diz que somos queridos para eles. Vocês também são queridos para nós. Não estou falando por causa da câmera. É porque há uma mutualidade, tá bom? Desculpa aí os agradecimentos, mas são pessoas queridas e nós devemos saudar. E a todos que eu não pronunciei, que Deus abençoe, você está no nosso coração também, viu? Principalmente ali, vizinho a minha mãe, o nosso querido, né? Aquela família que muitas vezes auxilia minha mãe ali, certo? Uma bênção. Agora esqueci o nome dele, Azaf, daquela família, que é vizinho de mãe, mas fica o meu abraço para ele também, né? Que Deus abençoe a vida deles também, eles sabem do que estou falando, tá bom? Bom, meus queridos, sem mais delongas, sem estar enchendo linguiça, você já viu esse termo, Azaf? Encher linguiça? É que as pessoas, porque esse termo, Azaf, encher linguiça, é a pessoa que fica enchendo linguiça e tem uma demora, tá entendendo? É porque tá demorando, entendeu? Aí hoje a galera é muito instantânea, muito nesse miojo, né? Aí demora, tá certo? Eu careço da sua oração, meu amigo. Eu careço da sua oração. Pode ter certeza disso. Olha, pense numa pessoa para me atender, você tem defeito. Preciso da sua oração e da oração da sua igreja, eu e minha família. Demais, preciso demais, tá bom? Eu principalmente, tá? Eu, como disse Paulo, o maior dos pecadores. Então, sem mais delongas, sem estar alongando muito a conversa, meu abraço, minha saudação também a todos das redes sociais aí, das nossas páginas, a Voz no Deserto, no Facebook, já mais de 10 mil, no Kauai também, nós estamos lá com 7.600 e vai pessoas, tá certo? No TikTok, nós estamos ali com 3 mil, não estou tendo tempo mais de mexer no TikTok, nós estamos com 3 mil e tantas pessoas no TikTok, tá? Talvez entregue um filho meu para estar cuidando disso aí. Nós também estamos ali no Instagram, mas não batemos 1000 ainda, então nós estamos com 900 Azaf ainda ali e 50 e poucas pessoas querendo chegar aos 1000. E nosso canalzinho aí que você está assistindo, que nós estamos ainda aí com 530 pessoas para a glória de Deus, esperando nele que chegamos a atingir 1000 pessoas, tá? Porque essas pessoas que você está aí na rede social, que curte nossa página, você pode nos ajudar inscrevendo-se nesse canal. Já pensou? Aí você que está na minha página aí, nas páginas nossas aí, certo? Você que está no Kauai, você que está nas páginas nossas, você pode chegar lá no nosso canal e inscrever-se nos nossos canais. Nós temos 2 canais. Um canal é só de estudos bíblicos e o outro é só de reflexão, alguns chamam de pregação, que é o Reflita Comigo, tá bom? Então inscreva-se nesse canal e se você quiser, inscreva-se também no outro canal para abençoar. E você quer ajudar mesmo, em nome de Jesus, em Cristo, compartilhe esse conteúdo para as pessoas que precisam ouvir um estudo. Nós temos cursos nesse canal aqui de evangelização. Então você compartilhe, tá bom? Assim, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e nós agradecemos. Então, sem mais delongas, era necessário falar essas coisas, não é verdade, Exato? Principalmente nossos inscritos, né? Que estão lá. Deus abençoe vocês, os 500 pessoas que estão lá. Deus abençoe vocês. Tragam mais, tá bom? Agradecemos por sua cooperação, tá? Vamos fazer um breve resumo, tá? Um breve resumozinho aqui nessa aula. Enquanto isso, a Azaf vai pegar um golinho de café aqui para mim, e ele também, se ele quiser, ele vai tomar um cafezinho. Um breve resumo de equívocos sobre o inferno, certo? Bom, a primeira coisa que nós vimos nessa série foi
e vimos a origem dos termos sobre o que é o inferno, tá? O que é o inferno, o que são equívocos e o que é a pessoa estar equivocada sobre o inferno. Aí você vai ver lá na primeira aula a origem, tá certo? Uma segunda coisa, nós vimos os porquês. Não devemos dar razão à lógica filosófica que, por sua vez, faz, em boa parte, desacreditar na existência do inferno e posicionamentos comuns. A gente viu também, na segunda parte, né, nessas aulas, nós vemos também pessoas que usam da filosofia, Azaf, usa do ateísmo. Você estava até falando sobre ateu, né? Agora há pouco nós estávamos conversando. Usa do ateísmo e filosofias que apoiam o ateísmo, certo? Para que as pessoas desacreditem no inferno. E nisso, nessas aulas, eu disse que, embora as pessoas desacreditem, isso não tira delas a responsabilidade e a crença de que existe o inferno. O inferno não vai deixar de existir porque você é ateu. O inferno não vai deixar de existir porque você botou na sua mente que não acredita. O inferno não vai deixar de existir porque você tem um capricho seu, um orgulho, entendeu? Uma vaidade de dizer, eu não aceito. Deus não existe para você ou para nós, né, no sentido de atender os nossos caprichos e vaidades. Deus existe porque Deus é. Ele existe e pronto, entendeu? Ele fez as coisas e pronto, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E você, por mais que o rebelde, a pessoa que se posiciona contra Ele, tente de alguma forma frustrar os planos dele, só fracassa, porque Deus não perde, Ele já ganhou. Porque tudo Ele já determinou. E Ele já venceu, tá bom? Principalmente na cruz do Calvário. Uma terceira coisa que nós vimos a questão sobre o texto do rico e Lázaro. Lembra, Zaf? Que a gente tratou, foi sobre o rico e Lázaro e o estado daqueles que desacreditam e daqueles que acreditam na existência do inferno. Você pode assistir a aula aí também, tá? Que eu trato o texto do rico Lázaro, da parábola, certo? Faço um tratado e, ao mesmo tempo, uma interpretação mais próximo da realidade, do original, e mais próximo da verdade, para que não haja margens, e com isso mostro o estado de quem acredita e de quem desacredita, né? Porque hoje em dia, Azaf, as pessoas estão... Se eu tomar aqui meu cafezinho na caneca do Flamengo, não tem nada a ver, mas é o Mengão, né? É só para mostrar aqui, eu estou tomando meu cafezinho que eu pedi a eles, não esfria. E aí eu quero dizer para você o seguinte, olha, veja bem, preste bem atenção. O tratado aqui também foi nesse campo. Pessoas estão conduzindo umas às outras para desacreditar, certo? No inferno, como se isso tivesse o poder de livrá-las das responsabilidades que elas têm perante Deus dos seus pecados. Aí é complicado, tá? Uma quarta questão, vimos questionamentos também, não foi, Azaf? Teve vários questionamentos, não foi? E os questionamentos estão nos vídeos, certo? Você pode olhar os questionamentos e talvez um desses questionamentos se encaixe no seu questionamento. E aí você terá uma resposta simples, singela, mas pura de coração e do Evangelho, da Palavra de Deus. E nós vimos também sobre Satanás e o inferno, não é isso? Nós vimos sobre Satanás e o inferno, essa relação e correlação, certo? Está tudo muito ligado, certo? Satanás e inferno. Não que Satanás... Falo também que Satanás não tem comando no inferno. Não tem. Tem gente que pega aquelas ideias medievais, aquela coisa medieval da era do catolicismo, a era medieval, e as pessoas pintavam Satanás de rabo, de chifre e tudo mais, e dizia que ele tinha o reino dele era no inferno, que ele tinha um tridente, semelhante àquele do Aquaman, né? Aquaman não tem um tridente, é o Aquaman que tem um tridente, que, né? Eu acho que é o Aquaman, não, acho que não, é da filosofia lá, da filosofia grega.
que eu esqueço o nome, ele tem um tridente, o deus lá dos oceanos, mas que também, acho que em Aquaman, aí, você que gosta, né, dos quadrinhos e desses, aparece, eu acredito que com o tridente ali, não sei se é o pai do Aquaman ou ele mesmo, e é como se ele tivesse um tridente, o que eu quero dizer é isso, como se ele tivesse um tridente, né, e que ele ficasse engalfinhando as pessoas no inferno, porque ele tem autoridade no inferno. Não, a Bíblia diz que nem no inferno Satanás tem autoridade. Tá certo? E aí tá nessas aulas aí que você talvez não assistiu, você pode assistir, tá bom? Quinto, vimos sobre a problemática de recrutamento de jovens para servirem os demônios e a invocação do mal em eventos que jovens estão presentes. Nós vimos aí no penúltimo vídeo, o vídeo anterior a este, certo? Problemática que tem de jovens sendo iludidos com o falso conhecimento de que Satanás é uma pessoa maravilhosa, boa, generosa, cheirosa, gostosa, entendeu? De se andar, de se caminhar, estão vendendo essa ilusão para conduzir almas ao inferno, pode ter certeza. E lugares e eventos que estão tendo essa invocação do mal, certo? Em vários lugares e eventos onde está havendo isso, e isso está causando danos nos jovens e que causa dano na família, porque a família que convive com alguém que invoca o diabo e que entregou-se de certa forma ao diabo de forma consciente e ama o diabo, família vai ter problema, porque o diabo ele não é essa pessoa cheirosa, maravilhosa, gostosa, linda, generosa, cheia de amor que os maus estão vendendo. E tem gente que está até distorcendo aí, dizendo que ele, por sua vez, não é isso que os cristãos dizem, não. Cuidado com esses aí, porque não é o que o cristão diz, é o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz. Jesus disse: passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tá bom? Então o tema de hoje é, para concluir, a Bíblia e o inferno. A Bíblia e o inferno. Nós não poderíamos concluir a nossa série, nossos estudos sobre os equívocos do inferno, se nós não falássemos sobre a Bíblia e o inferno. Você está entendendo? Nós não poderíamos falar sobre isso. Então fiz alguns questionamentos aqui na aula de hoje para que você possa pensar comigo, relatar comigo. Mas para isso você precisa saber o que significa o inferno. É um lugar de castigo, certo? É um lugar de punição às pessoas que são rebeldes, que se rebelam contra Deus, entendeu? A semelhança de Satanás, que se rebelou contra Deus no reino dos céus. Tá? Então o inferno não é o domínio do diabo, como eu já disse. O inferno não pertence ao diabo. O diabo não cria o inferno, o diabo não reina no inferno. Ele não é monarca do inferno, não é imperador do inferno. O inferno, entendeu? É uma criação de Deus para punir ele, a terça parte que estava com ele, entendeu? E todos aqueles que se levantam contra Deus. Levantar-se contra Deus, como seria? Contra a sua palavra. Já veio o primeiro questionamento aqui e já a resposta, né? O primeiro questionamento é: por que a Bíblia relata sobre o inferno? Por que a Bíblia relata sobre o inferno? Meu amigo, simples, alerta. Porque nós não devemos acreditar ou viver na displicência espiritual de que viver naquela filosofia, Asaf, que eu estava dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, nessa onda da displicência espiritual, deixa a vida me levar, a vida leva eu, nada contra, só estou usando aqui um termo, uma frase, para poder exatamente você entender o que estou querendo dizer. Viver ao Deus dará, viver do jeito que a sorte der, como aquelas pessoas que dizem assim: eu não sei qual é o dia de amanhã, não sei se eu vou morrer hoje, não quero nem saber, eu vou fazer o que eu quiser. Então, é exatamente aí o ponto. O equívoco está aí, porque a Bíblia fala que o inferno existe, entendeu? E
para exatamente conduzir ao arrependimento os displicentes espirituais. Uma outra coisa é, por que Deus criou o inferno? Bom, já está respondido, para punição. Porque assim seria bom demais, a pessoa faz todo tipo de coisa errada no mundo. Vamos aqui conjecturar, igual pessoas dizem assim, eu não, tem aquelas pessoas que falam, são falsas morais, né? Aquela falsa moralidade, assim, eu não mato, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo outro, não aquilo. Não. Fala o seguinte, que é sério. É punir mesmo pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Entendeu? Porque assim seria bom demais. A pessoa faz o que quer, do jeito que quer, como quer, e ainda no final da vida, paraíso, né? Você vê lá no momento da cruz, no momento da cruz, Jesus está lá na cruz, tem dois malfeitores ao seu lado, um à direita e outro à esquerda, entendeu? E aí o que acontece? Um deles se blasfema e o outro, diante da blasfêmia, defende, diz assim, não sabe, mais ou menos, eu estou apenas parafrasear aqui, conjecturando, mas a realidade do texto se baseia nesse contexto. Diz assim, rapaz, você não sabe o que está dizendo, não. Nós merecemos estar aqui, ele não. E aí ele se volta em arrependimento para Jesus, a pessoa que está o defendendo ali no momento de dor, e ele diz assim, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso, entendeu? Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então veja bem, aquele ali foi um malfeitor, fez tudo de coisa errada e merecia estar ali. Ele diz, ele e o outro sabiam, conscientes, que mereciam a punição da morte de cruz. Sabia que Jesus não merecia. Mas, diante daquela situação, ele se arrependeu, ainda em vida, antes da morte. Então, tem pessoas que estão pensando assim, não, vou viver o que tem que viver é o hoje. Amanhã que importa, quero saber de nada, não sei do dia de amanhã, deixa a vida me levar, a vida leva eu quero lá saber de nada, que me importa com nada, eu quero é viver o agora. Eu quero dizer para você, meu amigo, que mesmo assim não quer dizer que no final da vida você vai descansar, sua alma não. Aliás, sua alma pode passar eternamente sofrendo no inferno por causa da sua irresponsabilidade de não se arrepender de seus pecados. Você pode sofrer para sempre, tá? Crianças vão para o inferno, Zaf? É uma pergunta interessante, tá ligado? Vou falar aqui na linguagem de vocês, tá ligado? Crianças vão para o inferno? Bom, biblicamente Jesus diz assim, vou só responder com a Bíblia, tá? Não vou dar minha opinião aqui, só responder o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Bom, aí fica o debate se depois conversar sobre essa questão, se crianças vão para o inferno. Mesmo que use aquele texto lá de Apocalipse, que muitos aplicam às crianças, né? Outros não, grandes e pequenos, né? Aí alguns atribuem grandes, adultos, pequenos, crianças. Aí outros dizem não, grandes, pequenas pessoas de grande honra e pessoas de pequena honra, e outros interpretam de outra forma. Eu não vou dar meu posicionamento aqui. É bom trazer uma polêmicazinha para a gente pensar, mas isso não quer dizer que no inferno não exista. Existe sim, tá? Há pecado que conduzem os seres humanos ao inferno? Nossa, é ele, os pecados que conduzem ao inferno. Se a pessoa não se arrepender, inferno. Os eleitos salvos de Deus podem ir para o inferno? Olha, se blasfemar, se apostatar da fé, se renunciar a Cristo com apostasia, se for um apóstata, entendeu? Vai. Tá? Corruptos, Azaf. Os corruptos vão para o inferno, Azaf? Certeza, meu amigo. Olha, nós estamos nessa época, nós estamos em 2022. Eu sei que em 2023 esse vídeo pode estar lá. Nós estamos em 2022 e eu tenho que rir mesmo. Vai, meu amigo. Tanto quem pratica
como quem semeia, como quem conduz, induz as pessoas à corrupção. Se não tiver arrependimento, corrupto vai para o inferno. Vai sim. Entendeu? Vai sim. E acredite, pode ter certeza que vai para o inferno. Eu vou até brincar aqui, é uma brincadeira, tá? Tem gente que o Satanás vai fazer questão de empurrar ele com os 2 pés, 2 braços e tudo mais para baixo. Entendeu? Juntamente com ele. Então, corrupto vai sim. Tem algum corrupto de estimação no seu coração? Você tem algum corruptozinho aí que você ama e alisa assim, olha que coisa mais bonitinha. Ele é lindo. Ela é linda. Quero dizer para você que ele é o perfeito e um grande candidato a ir para o inferno se morrer sem se arrepender da corrupção que pratica na política e em qualquer coisa da vida. Agora estou falando sério, tá bom? Preste atenção, tá? Após ter morrido, pode ter chance de livrar-se do inferno? Bom, será que a pessoa depois de morrer tem como ela ter chance de se livrar do inferno? Muita gente tem dúvida disso. Tem até gente que diz assim, tem gente que a pessoa desculpa aqui eu brincar um pouco, mas é uma realidade. Eu vou até relaxar um pouquinho aqui, né, porque o calor tá grande. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Azaf. Tem gente que pensa assim, a pessoa foi mal a vida toda, viu, meu querido ouvinte e que tá me assistindo. Tem gente que foi mal a vida toda. Ruim, não se arrepende, só fez perversidade, só fez desgraça. E tem outros também que acham que por serem boas, mas nunca se arrependeu também dos seus pecadinhos. Porque tem pessoas que são boas, elas pensam que não tem pecados, é que tem. Entendeu? E aquelas que são perversas mesmo, vendidas ao pecado. Veja bem, olha só que coisa interessante. Após a morte, tem chance para essa pessoa? Bom, a Bíblia diz que não. É agora. É no momento. Tá? Azaf, se tiver algum barulhinho aí, tu, por favor, desliga ali, viu? Na lavanderia, desliga ali, por favor. Então, veja bem. Desculpa aí eu ter pedido a ele vai desligar aqui um negócio aqui. Tá? Desligar, fechar. Então veja bem, as pessoas passam a vida inteira pecando, sabe? É porque teve uma posição social interessante, teve isso, teve aquilo. Aí as pessoas acham assim, fulano morreu. Ai, mas era tão bom, era uma pessoa maravilhosa, era não sei isso, era aquilo. Não é assim. Não é a nossa mente que determina. É Deus, que é a palavra dele. Então as pessoas podem ter sido boas, as pessoas podem ter vivido, as pessoas podem viver, sim, achar que após a morte as pessoas, depois de mortas, elas sejam pessoas diferentes e boas e que vão para o céu. Nem todo mundo vai para o céu. Tem uma das aulas que eu falo isso. Tá bom? Então, lembre-se que o arrependimento é em vida. Eu vejo o ladrão da cruz, um blasfemou e o outro se arrependeu. Então, o necessário é que você faça como aquele que se arrependeu. Entendeu? Ainda em vida. Após isso, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Tá bom? Mediante o que ela foi aqui. Se foi de Deus ou se não foi de Deus. Se arrependeu ou se não se arrependeu. É necessário isso. Deus tem prazer, alegria, regozijo em lançar pessoas no inferno, Azaf? Você, meu querido jovem, da idade do Azaf, você que está aí, você acha que Deus tem prazer, alegria de jogar as pessoas no inferno? Prazer, alegria, satisfação? Você acha que Deus tem esse prazer? Tem essa alegria, satisfação? Tipo assim, Deus está rindo assim, que maravilha, mais um corrupto, outro corrupto, não sei o que. Você acha que Deus sente alegria nisso? Não. Muito pelo contrário. Deus não quer que o ímpio se perca, mas antes que chegue ao arrependimento. Tá bom? As pessoas têm autoridade nas escrituras de condenar outros ao inferno?
Eu tenho a autoridade de condenar você ao inferno ou qualquer outra pessoa? Ou qualquer outra pessoa tem a autoridade de me condenar ao inferno? Uma boa pergunta. Não. Sabe por quê? Porque quem tem o poder de condenar, de absorver, de livrar do inferno se chama Deus. Foi Ele que criou o inferno para punir. Então cabe a Ele saber quem. E é Ele que manda quando, e como, e quem é. Eu não tenho autoridade, só tenho autoridade de pregar e anunciar para as pessoas que se arrependam. Mas colocá-las lá, não. Eu posso dizer que por causa de determinado pecado ou de determinada vida a pessoa está vivendo, ela está numa situação grave de perigo que ela pode morrer e ir para o inferno. Isso eu posso falar. Mas eu não posso dizer que ela está. Aí não é território meu, nem seu, nem de ninguém. Esse território de quem está lá e quem não está pertence a Deus. Por isso que nós só anunciamos que Deus quer salvar. E Deus não tem desejo na morte espiritual do ímpio. Ele quer salvar. Bom? Então o que fazer quando confrontados com a mensagem sobre o inferno? O que fazer? Quando você for confrontado com a mensagem do inferno, já tendo consciência de que o inferno existe, o Geena, o Hades, né? O que é que você tem que fazer? Cara, me desculpe, mas eu vou aqui te dar um conselho de coração, meu amigo, meu querido e minha querida. Corre logo para Cristo, porque homem nenhum pode te salvar. Ele diz a própria palavra, João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá entendendo? Ok? Vamos dar uma pausazinha aqui e nós voltamos já. Então, meus queridos, nós vamos aqui voltando ao nosso assunto sobre equívocos do inferno com o servo Jarbas, que apenas servo sou e eu estou aqui para lhe servir com alegria, tá? Nós vamos ver as bases bíblicas. Nós demos aqui uma pausinha para beber a água, né? Foi necessário, tá bom? Mas estamos aqui de volta com você e nós vamos agora para os textos da palavra de Deus sobre o inferno, Asaf. Olha só que interessante, nós vamos para os textos na nossa aula final. Aqui, primeiro texto, nós podemos ver o seguinte. Analisa aí, você pode abrir sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, para não achar que o pastor está dizendo, o pastor que disse, o pastor que falou, é ele que diz. Não, nem ele, nem foi ele. Aqui é a palavra de Deus. A responsabilidade fica com as escrituras sagradas. Apocalipse 20:10 diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então veja, o lago de fogo será a punição para o falso profeta e para a besta nos últimos dias, né? E dia e noite eles vão ser atormentados para alguns dias, alguns segundos, alguns meses. Não, para todo o sempre. Não é brincadeira não, viu? Livra tua alma dessa, tá? Apocalipse, capítulo 20, versículo de 13 a 15. Você pode também abrir aí e ver a palavra de Deus. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, inferno também, entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Veja bem, até morte e Hades foram lançados no lago de fogo, certo? E o lago de fogo é punição para aqueles que o nome deles não foram encontrados no livro, certo? No livro da vida eterna. Espere em Deus que o nosso nome esteja lá.
né, no livro da vida, porque senão nós vamos ser punidos toda a eternidade no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, com a besta, com o Hades, com a morte, com tudo que é ruim, inclusive Satanás e a terça parte, já condenados, né? Mateus 25, 41, você pode também abrir a sua Bíblia aí, Asaf também pode acompanhar aí na Bíblia dele aí, né? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: olha, você não é de esquerda? Eu não sei, espero que não. Aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Bom, é o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz que os que estão na esquerda é o diabo e os seus anjos. Então, esquerda é um negócio que não é muito bom. Desculpa, eu não estou falando de política. Estou só dizendo que aqui está o texto dizendo que é a esquerda. Os que estão à esquerda de Deus. Então, eles são malditos. Tá? Segundo Tessalonicenses, você pode abrir aí, até mesmo, você pode baixar uma Bíblia aí no seu celular e acompanhar. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, diz assim: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A palavra de Deus falando que é sobre punição de pena, né? Uma penalidade, é esse o termo que se refere pena, de destruição eterna. Destruição não quer dizer que vai ser aniquilação, como nós falamos na última aula, como algumas seitas pregam. Não. Está falando aqui apenas a punição eterna, severa de Deus para aqueles que estarão separados da presença do Senhor para sempre. Ou seja, essa destruição significa que para o homem viver eternamente sendo punido longe de Deus é uma destruição, tá certo? Não uma aniquilação, tá bom? Seguindo o texto, vamos aqui, mais um texto, Apocalipse, Asaf, aí, capítulo 21, verso 8. Você que está com a sua Bíblia aberta, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, fala de quem são os que estarão sendo punidos ao inferno. Mas os covardes, olha, os covardes, o que é uma pessoa covarde, né? Você sabe. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, olha, preste atenção aí. Os que praticam feitiçaria, entendeu? Bruxaria, ocultismo, coisas dessa caminhada, entendeu? Não herdarão o reino dos céus. Tá entendendo? Não estarão no céu. Os idólatras. Quem são as pessoas idólatras? Que trocam Deus por deuses, que trocam Deus por outra coisa, que trocam Deus por ídolos, que colocam o seu coração no ídolo, que o seu coração está cheio de ídolos, que o seu coração está rendido ao ídolo, vendido ao ídolo. Entendeu? Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, mas irão para o inferno. Não que sou eu que estou dizendo, é o texto sagrado aqui de Apocalipse capítulo 21, verso 8. Está dando aqui a sequência, a numeração, as pessoas, os indivíduos que estarão lá, que estão nessas práticas, está entendendo? Dará enumeradamente, você pode enumerar aí as pessoas que estarão lá, tá certo? E todos os mentirosos. Nossa, aí cai, Asaf. Os mentirosos caem aqui, os corruptos. Pessoas são corruptas, são mentirosas. Você que gosta de uma mentirinha branca, né? A Bíblia diz em Provérbios que não devemos mentir nem de brincadeira. Você pode até encontrar aí, Asaf, depois aí para mim, essa palavra do mentiroso. Não mintais nem de brincadeira. Procura aí no Google, me traz o texto aí de Provérbios. Não mintais, bota assim na frase, ó, não mintais nem de brincadeira. Porque eu não preparei aqui esse texto, mas ele pode me ajudar ali e ele vai ler para nós aí, em voz alta ali. Não mintais nem de brincadeira. Procura aí Provérbios, tem um capítulo, um versículo que fala disso aí, que a gente não pode, Asaf, mentir nem de brincadeira. Imagine corrupto que mente para enganar, e imagine a seita que mente para engordar você, para trazer engodo, para
para lhe escravizar na mentira e conduzir você no engano, o corrupto que conduz você no engano, nas trevas, lhe vendendo, lhe transmitindo uma vantagem que não é vantagem, é uma desvantagem para a sua vida. Olha que coisa aí, porque o final é o quê? Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Então o pecado tem o seu salário, o inferno. Encontrou aí, Azaf? Lê aí pra nós aí com essa voz de trovão. Lê aí. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Então eu tenho uma versão que diz: não mentais nem de brincadeira. Mas então, a Bíblia está dizendo que a gente não deve, né? Não deve mentir nem de brincadeirinha. Ah, foi brincadeirinha. Tem aquelas pessoas que dizem: não, foi brincadeirinha, né? Foi só de brincadeirinha que eu disse isso. Foi só de brincadeirinha que eu falei assim. Foi só de brincadeirinha que eu acusei isso. Eu fiz isso só de... Não mentais nem de brincadeira. A Bíblia está dizendo aqui o quê? Os mentirosos, o lugar deles é onde? No lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Certo? Para as pessoas que acham que o inferno é cheirosinho, Azaf, como perfume, tá errado. Enxofre não cheira, fede. Certo? O enxofre fede. Então, quem já sentiu a caatinga, o fedor, a caatinga do enxofre, sabe muito bem que fede, tá? Então o inferno fede, tá bom? Então não é perfumado não, como alguns pensam, o inferno é... Tem uns aí que estão vendendo aí o engano, a mentira para os jovens, para as pessoas. Satanás é lindo, quando ele se transforma em anjo de luz, mas ele não é o anjo de luz mais. Não, o inferno não, querido. O inferno é terrível o inferno, tá bom? Mateus 5:22 diz assim: mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ponto. Aí ele diz assim, porque assim, a pessoa se irou contra o irmão, ele está sujeito ao julgamento da igreja, o julgamento, depende do julgamento humano aqui, né? Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Raca era uma espécie de, como digamos, uma espécie de palavrão, ou uma espécie de palavra que causasse algum dano difamatório, caluniador naquelas pessoas, digamos assim, certo? Apenas você entender, a pessoa podia ser levada ao tribunal, ponto. Mas aí ele vai dizer aqui, e qualquer que disser louco, né, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, a pessoa, já quando a pessoa vai para a terceira parte, que é chamar as pessoas de loucas, no sentido de que elas estão fazendo as coisas para Deus, aí ela está correndo o risco real de ir para o inferno. Não tenha medo dos que matam o corpo. Mateus 10:28, viu? Abra aí sua Bíblia. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. As pessoas que hoje em dia têm medo de tudo, né? Tem medo de tudo, mas não tem medo do principal, que é Deus. Tá certo? Deus, a gente deve temer a Ele, temer a punição de Deus, porque Ele tem o poder tanto de tirar a vida da pessoa humana, porque é Ele que determina os dias do ser humano, como também tem o poder de lançar a alma dessa pessoa ao inferno. Então é a Ele que nós devemos respeitar e temer. Tá entendendo? Mateus 10:28. Segundo Pedro 2:4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Veja bem, olha o que diz aqui, segundo Pedro, você pode abrir sua Bíblia, capítulo 2, verso 4, que Deus não poupou nem aqueles anjos que se rebelaram contra Ele, os anjos que pecaram contra Ele. Como Deus vai poupar nós, pecadores, se nós não nos arrependermos? A diferença é que o anjo, né, por sua atitude de rebelião, não teve arrependimento. Certo? Nós podemos nos arrepender. Se Deus não poupou eles, imagine nós, terríveis pecadores, né? E os lançou numa prisão, certo? Inferno, para serem reservados para o dia do juízo.
Então, no juízo final, certo? Aparecerão nesse juízo os da esquerda e da direita, os da esquerda os condenados, da direita os salvos, já. Nesse juízo, o que acontecerá? Nesse juízo final, os que já estão condenados não vai ter absolvição, só vão ouvir o decreto de Deus, dos reis, Senhor dos senhores, o decreto de lançados ao inferno. E os que já são salvos, que foram encontrados o nome deles no livro da vida eterna, tá certo? Esses vão ouvir o decreto de Deus assim: vinde, benditos, e possuir por herança o reino que lhe já foi preparado desde a fundação do mundo. Sim, Azaf, diga aí, meu amigo, sua pergunta. Demônios foi o diabo que criou ou são como anjos caídos, como Lúcifer? Demônios são como anjos caídos, como o próprio Lúcifer. Exatamente, não foram criados pelo Satanás. Eles foram criados por Deus. Tá entendendo? Para serem anjos, para adoração a Deus. Como eles se rebelaram, eles viraram criaturas diabólicas, criaturas do mal, das trevas, demônios. Tá entendendo? Aí você pode, diante da pergunta de Azaf, você pode assistir minha série aí, Angiologia. Assista a série Angiologia, que está lá. E você vai dar uma olhadinha aí sobre o assunto dos anjos. Mas é isso, viu, Azaf? Os anjos caídos, eles foram anjos criados por Deus para adorar a Deus, anjos de luz. Como se rebelaram juntamente com Lúcifer, com Satanás, eles foram expulsos do céu, tá bom? E se transformaram em seres das trevas, do mal, diabólicos, que Tessalonicenses diz que eles podem, para enganar as pessoas, eles podem se transformar num anjo de luz. Cuidado, hein? Cuidado. Por isso que é bom a gente ter Deus na nossa vida. Marcos, aí você pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 9, do versículo 43 ao 48, diz assim: se a sua mão o fizer tropeçar, preste atenção aí, viu? Preste atenção aí você, meu telespectador que está aqui assistindo essa aula. Se a sua mão lhe fizer tropeçar, corte-a. Ponto. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Olha só. E se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja, o que é que Jesus está dizendo? Você está fazendo alguma coisa errada com a sua mão? É melhor você se arrepender. Entendeu? Arrancá-la. Mas, de forma literal, digamos assim, fosse uma forma literal, é melhor que você arranque mesmo. Melhor você entrar com uma mão só no céu, porque é melhor você estar no céu com um braço só, é isso que Jesus está dizendo, com a mão só, do que ter as duas mãos fazendo coisa errada e ir para o inferno. É melhor você entrar no céu aleijado. Jesus está aqui conjecturando com as pessoas. Melhor você entrar no céu aleijado e passar a eternidade com Deus do que você ter as duas pernas boas e ir para o inferno. É melhor você entrar no céu com um olho só, viver eternamente com Deus com um olho só, cego de um olho, é isso que Jesus está querendo nos dizer, conjecturando aqui, ensinando as pessoas, do que você ter os dois olhos e você ir para o inferno. E ele diz mais como é que é o inferno aqui, viu, Azaf? Nesse texto, ele diz como é o inferno. Se você tiver curiosidade, Azaf, saber como é que é o inferno, o próprio Jesus Cristo, que criou o inferno juntamente com Deus, ele diz como é que é o inferno. É o fogo que nunca se apaga e tem um verme lá que nunca morre. Ou seja, um fogo que queima as pessoas e faz elas gritarem e sofrerem, gemendo, e ainda tem um verme que fica nelas. Sabe como é que é o verme? Você já viu um verme? Como é que é? O verme fica em cima de coisas podres. Então imagine que cena terrível, que naquela aula que nós tivemos do rico e do Lázaro,
Mostra mais ou menos aí como funcionaria. Tá certo? Entendeu? Assim, meu querido, essa é a realidade do inferno. É a realidade dos equívocos do inferno, e nós estamos concluindo hoje a nossa aula. Mateus 13, Asaf, versículos 41 e 42, diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz caído no pecado. Olha só, ele vai retirar, ele vai excluir, Asaf. Ele vai deletar, esse é o termo de hoje, né? Deletar do seu reino aqueles que vivem no pecado e todos que praticam o mal. Tá vendo? E mal com L, viu? Não é o mal com U, não. É o mal com L mesmo, maligno. Ele vive nessa prática maligna. Eles o lançarão na fornalha ardente. Olha, mais uma característica, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, o inferno. Fogo que nunca se apaga, verme que fica em coisas podres em cima da pessoa, e aqui está dizendo que lá haverá o quê? Uma fornalha ardente, queimando. Jesus falando. E haverá o quê lá? Alegria? Você que roubou muito na política, você seja bem-vindo! Não. A Bíblia diz, Asaf, que haverá choro e ranger de dentes. Você sabe que é um choro desesperador, né? Você já viu. Inclusive você já viu na vida do seu pai. No momento que um momento ou outro ele já é desesperado. Já viu. Então, né? E que é normal em qualquer pessoa chorar com desespero no momento de tribulação, né? De angústia, ou qualquer outra pessoa, né? No momento que a pessoa, Asaf, atropela um outro. Entendeu? E a pessoa, né? Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Tá chorando, desesperado. Tá entendendo? Um acidente, as coisas aí, tu tá entendendo, né? Aí, ranger de dentes. Você já viu uma pessoa rangendo dentes, César? Você já viu? Já viu aquelas pessoas dormindo que ficam croc nos dentes, assim, ranger de dentes. Entendeu? Então é isso que Deus está dizendo aqui, que haverá lá. Vai haver, não, champanhe, caro, de 100 mil reais. Não vai ver uma cama, não vai ver charuto cubano, né? Não vai. Tá entendendo? Então vamos aqui, né? E aí, meu amigo, pra gente terminar, Deus ama tanto nós que eu vou terminar com João 3,16 para você. Preste atenção no que aqui diz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, Deus, Ele não lhe criou para você no final da sua vida, ou no final da rodovia da sua vida, no final dela, você passar eternamente com a sua alma no inferno sendo punido. Ele não criou você para isso. Ele criou você para que você tivesse um encontro reconciliador com Ele e vivesse eternamente com Ele no céu. É tanto que o próprio Jesus Cristo, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: eu vou preparar-vos um lugar, uma morada, mas não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então nós não estamos só nessa era, estamos com o Espírito Santo nos consolando ainda, né? E devemos entender que esse assunto não é brincadeira. E devemos entender que, como eu disse num dos vídeos, que uma vida de sofrimento, tem gente que vai passar a vida toda sofrendo, mas ainda vai sofrer eternamente no inferno porque não se arrependeu, porque pegou o sofrimento e não aprendeu, pegou o sofrimento e não se arrependeu, pegou o sofrimento e não voltou-se para Deus. E tem pessoas que vai passar uma vida todinha desfrutando de tudo, como o filho pródigo, desfrutando de tudo, e não se arrependem e vão para o inferno. E já vão ter outros que vão fazer como o filho pródigo, desfrutou de tudo, mas volta para a casa do pai arrependidos. Mas que isso, meu amigo e minha querida, meu querido, não seja uma modinha. Diz, não, eu vou passar um tempo no mundo, depois eu volto para Deus.
Deus não é tolo, não se engane. Satanás quer que você acredite que Deus é tolo, mas Deus não é tolo, tá bom? Então, desculpe eu tomar meu café aqui, a gente concluir aqui essa aula. Mas Deus não é tolo que o bobinho, que de repente você diz, eu vou ali no mundo, vou fazer todo tipo de desgraça carnal e depois eu volto. Não brinque com Deus, que Ele não é tolo. E não brinque com a sua alma, porque ela pode não ter mais volta. Deus não é tolo, não. Ele é sábio. Ele é o Senhor da sabedoria. Tá bom assim? Vamos orar, Zaf? Nesse momento, vamos orar, meu telespectador, meu querido, que está assistindo essa aula. Vamos rogar a Deus o seu perdão, o seu amor e o seu livramento do inferno. Amém. Bendito e glorioso Deus, nesse momento nós, com a sua permissão e graça e compaixão, pedimos perdão dos nossos pecados diante da tua gloriosa santidade, diante da tua gloriosa majestade, diante da tua gloriosa perfeição. Pai, nós queremos te pedir nesse momento que nos ajude, nos livre do mal e principalmente do mal do inferno, da condenação. Que o Senhor esteja nos reconciliando outra vez com Cristo e essas pessoas, Senhor, que elas realmente encontrem em Ti o perdão e a reconciliação para não serem condenadas ao inferno. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa. Em nome de Jesus, Senhor, nos reconcilia. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a graça do perdão. Em nome de Jesus, nos dá a Tua reconciliação. Nos arrependemos, Senhor, de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Que Deus abençoe, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu gostei. E o principal, olha, fique atento às nossas próximas aulas que virão à frente, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.